Oi, tudo bem? Tudo bom e você, como vai? Tudo bem. Que bom! Muito obrigada pela sua disponibilidade, muito obrigada por estar aqui conosco. Estava assistindo nossa primeira parte? Eu que agradeço a oportunidade e eu já assisti, até estou nervoso, porque foi muito boa a primeira live. Não, mas com certeza você vai trazer também diversas opiniões relevantes para nós. E já tem tanta pergunta aqui da primeira parte, já está chegando tantas perguntas novas que com certeza você vai conseguir se desenrolar super bem. Mas antes de tudo, já agradecendo de novo a sua participação, queria que você se apresentasse para o público do Infomoney e trouxesse um pouquinho de contexto também da NEL, por favor. Tá. Bom, eu sou Augusto, eu sou gestor há praticamente 20 anos, fui um dos sócios fundadores da ANEL em 2003. A ANEL é uma gestora multiprodutos, né? Então tem desde fundos de ação, fundos multimercados, fundos de private equity. Hoje é uma gestora de aproximadamente 4 bilhões e meio de reais, dividido nesses produtos. E eu, especificamente, sou o gestor de uma das estratégias de ações, uma estratégia long and short. Tá? Então, com um horizonte e um perfil um pouco diferente do que o Daniel, que acabou de apresentar, tem. Né? Então, e tenho feito isso desde 2003, quando a gente fundou a ANEL. E isso é muito legal porque traz de novo a complementação, né, de argumentos. Porque para quem está ouvindo a gente agora, assistiu a primeira parte, está aqui para assistir a segunda. O Daniel, que foi nosso primeiro convidado, ele tem uma estratégia que a gente chama de long only, que é comprar as ações e ficar posicionado. O Augusto, que está aqui com a gente agora, ele toma conta de uma estratégia long short, que é ficar neutralizado. A gente já falou muito sobre as diferenças de fundos long only, long short e long bias, que é uma terceira colocação. Lá no YouTube da Explica Ana, se vocês quiserem buscar depois na internet, fiquem à vontade. Mas vamos aproveitar agora o conhecimento do Augusto para a gente conversar um pouquinho sobre a vacina no Brasil. É até legal te conhecer, Augusto, a gente conversar aqui agora online, né? Na verdade, conversar aqui, porque eu bati um papo uma vez com o Comonero, o Rodrigo, Sim, numa live no Infomoney muito tempo atrás, nem a pandemia não era nem nascida. A gente conversou pessoalmente numa live lá no Infomoney e foi super legal porque ele falou sobre uma estratégia diferente que vocês tinham quando o fundo foi colocado num pódio, né? Entre os três melhores fundos de ações do Brasil, com apenas três investimentos, assim, três sim. ações só que faziam parte do portfólio. Me lembro bem desse momento. Também é um conteúdo que está disponível na internet para quem quiser conferir. Mas aproveitando você, Augusto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que você tem trabalhado essa estratégia já de neutralidade com uma notícia da vacina. Porque é o seguinte, os fundos, quando eles podem ficar comprados ou alavancados, eles podem até se beneficiar mais do que um fundo long short quando o mercado está positivo. Mas quando o mercado cai muito e eles também estão comprados, uma posição contrária ou alavancados, eles vão cair muito mais do que um fundo que você faz gestão hoje, que fica exatamente neutralizado. Essa Sim. notícia da vacina, como é que você absorve ela de uma forma positiva e coloca isso em prática no seu fundo long short? Então, como o Daniel comentou, a vacina traz uma perspectiva de normalização da vida, né? Então, a gente, em vez de fazer essa live no escritório, fazer ela pessoalmente no estúdio da Infomoney, né? Então, esse processo todo deve fazer com que algumas empresas que estão sofrendo muito em função da queda de suas atividades comecem a retomar a atividade, né? Então, ele comentou, você pega Magazine Luiza, Lojas Americanas, B2W, todos os papéis estavam subindo muito. Por outro lado, até, sei lá, final de outubro, você pegava varejistas mais tradicionais, como, por exemplo, lojas Renner, estavam caindo muito. Né? A partir do momento que saiu as primeiras notícias dos resultados dos testes da vacina da Pfizer e da Moderna, você teve uma inversão muito forte de movimento do mercado. Né? Então, você pega lojas Renner subindo 30% esse mês, enquanto que as ações ligadas ao e-commerce estão devolvendo, caindo no mês. Você pega os bancos, né? A hora que você cria uma perspectiva de que o isolamento social pode diminuir e muitas empresas voltarem a ter atividade, você reduz o risco de uma inadimplência mais forte. Então, todo esse movimento aconteceu. Né? A gente tenta se beneficiar desses movimentos. Então, o que a gente procura? A gente procura olhar o que hoje
provavelmente o mercado está sendo extremamente cético, e isso refletindo nos preços, vis-à-vis, eventualmente, uma coisa que esteja muito otimista, né? Que você acha que o que a gente está vivendo hoje talvez continue por muito tempo. Tá? Não quer dizer que nem ele falou, a tendência de e-commerce não vai voltar, mas a gente não deve ver o crescimento de vendas de e-commerce que a gente viu no segundo e no terceiro trimestre no ano que vem. Né? Você vai ter uma desaceleração muito forte e, de alguma forma, isso pode impactar os preços. Então, dentro desse tema da vacina, esse tipo de posição é um tipo de posição que a gente busca. Uhum. É que depois que a gente vai puder sair de casa, né, vai dar uma vontade de fazer compras ao vivo. Não quero mais caixa chegando na minha casa. Eu quero sair, quero ir na loja, né, quero ver o lugar. Eu acho que muita gente vai passar por esse tipo de experiência também. Então, eu concordo até com esse ponto. Mas você falou de bancos e já vieram algumas perguntas aqui, ó. Os bancos vão continuar aumentando? Vão continuar subindo? Olha, eu acho que não na velocidade que a gente viu agora esses 15 dias. Tá? Você teve um movimento, eu acho que muito forte no começo da crise para os bancos. Né? Isso está voltando. Você tem alguns fatores que são importantes. Primeiro, os bancos fizeram muita provisão. Então, a gente deve começar a ver a inadimplência aparecer agora no quarto trimestre, mas provavelmente mais no primeiro semestre do ano que vem. Eles vão usar essas provisões que fizeram agora, e isso vai fazer com que o resultado do ano que vem seja muito melhor do que esse ano, né? Talvez até voltando aos patamares de 2019. Então, a queda que a gente tinha visto para os bancos não fazia muito sentido dentro desse cenário. Tá? O que acontece é que muita coisa não mudou. Né? Eu acho que até se intensificou esse processo, por exemplo, de empresas, das fintechs, comerem um pedaço dos negócios do banco, é um processo que continua. Você vê a própria XP continua tendo um desempenho muito bom. Eu acho que o isolamento social, sei lá, você pega a XP, você pega a B3, fez com que o negócio dessas empresas acelerasse um pouco mais. Né? Então, antecipou um pouco desse processo de perda de cliente, perda de negócio para as fintechs. Tá? Então, eu acho sim que os bancos vão continuar tendo um cenário positivo, muito em função da queda do risco de crédito. Isso deve continuar impulsionando um pouco as ações, mas eu não acho que vai ser nada parecido com o que a gente viu nos últimos 15 dias. Uhum. Né? A gente falou até um pouquinho sobre o quanto o mercado ele traz uma precificação que nem sempre representa exatamente o que o mercado quer colocar em prática, né? Então, talvez as pessoas precisem distinguir um pouco disso. Quando você analisa as empresas no detalhe, você escolhe boas geradoras de caixa ao longo do tempo, vai ficar cada vez mais fácil de você conseguir maximizar seu patrimônio sem precisar ficar se preocupando muito com essas eventualidades, né? Esses movimentos de curto prazo. Então, por exemplo, para essa pergunta da Lucélia, acho que um outro conselho que vale a gente dar para ela é: poxa, até se não continuar aumentando, você acredita que realmente esses bancos vão fazer sentido no longo prazo ou que vai vir uma revolução de fintechs e isso vai acabar atrapalhando de alguma forma? Eu gosto muito de olhar para o caso do Bradesco, por exemplo, porque o Bradesco ele é um banco muito sólido em mercado de capitais. Isso traz uma diferença muito grande quando a gente olha para o mercado de fintechs, porque as fintechs elas querem atender varejo. Elas não necessariamente fazem esse crédito funcionar de uma forma interessante para o mercado privado. Então, sim, talvez eu olharia para alguns detalhes assim mais maiores antes de olhar só para o micro, né? Então, sei lá, não estou dando uma recomendação aqui de Bradesco não, viu, gente? Por favor. De verdade, não sou CNPI, não estou dando recomendação, estou trazendo uma análise externa. Quem é gestor aqui, ó, é o nosso convidado Augusto. Vocês podem mandar perguntas para ele agora. E eu até quero pegar um outro comentário aqui da Lucélia, que é a mesma pessoa que mandou a pergunta anterior, que é melhor investir em fundos? A minha dica para você é: aproveite que existem pessoas especializadas no assunto e não precisa ficar preocupada em analisar cenário, analisar a companhia e já delegue isso para um time especializado. A minha carteira de investimentos hoje, ela é 100% voltada a fundos. 100%. Não tenho nenhum posicionamento fora disso. Muito porque eu não posso, porque a gente tem acesso a muita informação o tempo todo, e muito também porque eu acredito em bons gestores e acredito na gestão de pessoas especializadas e um time de excelência para fazer isso. Então, até quero pedir para vocês depois conhecerem o trabalho da Neo Capital. O Instagram deles deve estar aparecendo aqui para vocês. Ó.
É a Neo Investimentos, para Né, vocês investimentos. conhecerem. Né? Confundi. Neo Investimentos, para vocês conhecerem. Tem muito conteúdo online com eles também. Ó, tem muita pergunta aqui que a gente já falou até sobre alguns setores, então eu vou aproveitar para a gente pegar um pouquinho de outros setores que não foram mencionados, porque essa live fica gravada no IGTV e muitas pessoas podem ter oportunidade de aprender sobre diversos setores diferentes. Essa é a pergunta do Alexandre. Queria ver o que você acha, Augusto. As empresas de petróleo são a melhor opção de investimento. E tinha uma outra parte da pergunta quando ele fala desse cenário de pandemia. Você concorda? Bom, ele fez uma afirmação, né? Olha, o petróleo, ele é uma pergunta interessante essa, porque vamos dividir em duas partes, né? A hora que a gente fala de Brasil, a gente tem poucas opções. Então, na verdade, isso se resume muito a Petrobras, né? E a outra coisa é o mercado global de petróleo, né? Então, eu acho que a Petrobras ela está num processo muito interessante de saneamento, né? Então, a gente basicamente está no fim, né? Pegamos ela quase quebrada lá em 2014, 2015 e o governo fez um processo muito interessante de saneamento. Hoje é uma empresa super sólida, focada provavelmente nos negócios aonde tem o maior retorno e com uma perspectiva, diferente dos últimos anos, de uma geração de caixa muito forte que vai poder voltar para os acionistas, né? Então, eu acho que é um ativo muito interessante, sim. O que já o mercado de petróleo, eu assim, não sou um especialista de petróleo, mas é um ativo que provavelmente vai continuar com uma demanda muito alta, mesmo porque a substituição do petróleo por outros tipos de energia limpa é um processo muito lento, né? Então, mesmo quando a gente fala de carro elétrico em alguns lugares do mundo, a eletricidade nesses lugares às vezes é até produzida com petróleo ou com carvão, né? Então, o carro elétrico acaba não substituindo a combustão, né? Então, essa é uma demanda que vai existir por muito tempo. Então, eu não acho que o que a gente viu no começo desse ano, com a queda de braço dos grandes produtores sobre o nível de produção e a queda também da demanda que a gente viu no começo do ano por causa da pandemia, vão perpetuar. Então, a tendência do preço deveria ser de alta, tá? Então, sim, acho que a afirmação dele faz sentido. Eu até puxei essa outra pergunta aqui de propósito, que é as previsões para o setor de energia. Olha, o setor de energia é um setor muito quente, tá? Exatamente pelas transformações que a gente está vivendo, né? Seja a grande preocupação ambiental, né? Com toda na parte de investimento e na parte da sociedade. Então, energias mais limpas são uma tendência muito forte. E também no Brasil, uma outra energia que está começando a se falar mais é gás, né? A Petrobras, através da exploração, tem grande quantidade de gás para ser extraído, e isso, ao longo do tempo, vai ser introduzido na sociedade e usar esse tipo de energia, seja nas casas, na indústria, nos automóveis, e isso vai gerar muito investimento. Tá? Então, é um setor, tanto no mais limpo, como a gente pode dizer, solar, carro elétrico, quanto no intermediário, que seria o gás, que é muito maior do que o petróleo, em termos de poluição, é um setor que vai crescer bastante. Então, o setor de energia continua sendo um setor em evolução, muito em função das novas tecnologias e dos novas fontes de energia. Gostei. E olha só essa pergunta que pode parecer muito aleatória, mas que muitas empresas de varejo aproveitam esse momento de Black Friday para aumentar as vendas, e também final de ano, quando a gente tem sempre aquelas festas de final de ano, a gente vê também o aumento das vendas nesse quarto trimestre de empresas de varejo. Até quero pegar esse comentário da Karimabu, não sei se fala assim, mas que normalmente como se comportam as ações do setor de varejo após a Black Friday. E aí eu só peguei essa pergunta porque eu acho que pode fazer sentido a gente falar de Black Friday e retorno da economia, porque você já falou um pouquinho também desse setor de varejo, mas acho que esse ponto é importante, que muitos investidores podem estar esperando já esse movimento, querendo se posicionar antecipadamente.
Olha, o Black Friday, vamos lá, vamos separar as coisas. O comportamento das empresas e o Black Friday, né? O comportamento das empresas ele sempre tem a ver com expectativa, tá? Eu acho que a expectativa hoje é que a gente deve ter um Black Friday online muito forte, tá? E isso em função de várias coisas. Primeiro, que as pessoas estão em casa, então vão fazer compras online, né? Menos pessoas vão fisicamente fazer as compras. E segundo, que se você, a hora que você olha a atividade de consumo nos últimos, desde que se começou a pandemia, o que você teve é uma queda brutal de serviços, turismo, restaurante e outros tipos de serviços, e isso fez com que você tivesse uma disponibilidade maior de recursos para consumir bens materiais, já dado que você está em casa, né? Então, desde supermercados, bebidas, fazer reformas em casa, móveis e eletroeletrônicos. E isso deve, acho que, continuar um pouco na Black Friday, né? O que a gente tem visto é cada vez mais a Black Friday tomar um tamanho importante no calendário de varejo e, de certa forma, comer um pouco do que seria o Natal tradicional. Né? Então, como existe essa aproximação do Black Friday com o Natal, o que se acaba tendo é uma extensão desse consumo mais forte, não só no Natal, mas também antecipado para o varejo. E isso faz com que você tenha uma distribuição melhor aí em novembro e dezembro do consumo. Tá? Então, acho que o Natal, o Black Friday vai ser forte, mas o desempenho das ações vai depender muito da expectativa do mercado vis-à-vis com o que eles entregarem. Né? É isso, é isso. E agora trazendo um outro setor, frigoríficos no médio prazo. Essa é uma boa pergunta. Eu acho que em vários setores a gente está vivendo momentos diferentes. Né? Bom, o setor de frigoríficos está vivendo um momento muito bom por alguns motivos. O primeiro deles foi o surgimento da gripe suína africana na China, né, que dizimou grande parte do rebanho de suínos lá, que é a principal proteína deles. Isso fez com que o fornecimento de proteínas no mundo inteiro se reduzisse e a China tornasse um grande importador de proteínas e o preço, obviamente, subiu. Né? O preço em dólar da proteína subiu. E isso tem sido muito positivo para todas as empresas no mundo inteiro. O Brasil é um grande produtor e exportador, então está vivendo um momento muito favorável. Tá? E o câmbio esse ano ajuda mais ainda, né? Que essas proteínas são precificadas em dólar. Tá? Sim. Existe a expectativa de que isso esteja se normalizando de uma forma lenta. Então, assim como a gente não sabe direito quando vai terminar a pandemia, a gente não sabe direito como será a normalização na China. Tem gente que fala 2021, tem gente que fala 2022. De qualquer forma, nós devemos continuar vendo 2 anos muito favoráveis quando comparado com o histórico de preços de proteínas. Tá? Então, esse setor deveria ter momentos ainda muito bons. É importante para o setor, porque é um setor de margens baixas, historicamente, é um setor muito alavancado. Eu acho que esse período vai dar tempo das empresas gerarem caixa e diminuírem o endividamento, tá? Que é um trabalho que todas vêm fazendo. Tá? Então, é um setor que está barato ainda para a geração de caixa que eles estão fazendo. Agora, ver se essas empresas efetivamente usam esse momento positivo para reduzir a dívida, o que deveria continuar trazendo um momento positivo para as ações. Muito bom. Sabe que ontem eu gravei um podcast que saiu hoje, está no ar, é público, gratuito, está lá no podcast do Explicando, em todas as plataformas de streaming do Brasil, Spotify, Applecast, o que vocês quiserem, que fala muito disso, que por que o agro não para, né? Mesmo cenário de pandemia, qual que é essa comparação até de exportação? E o convidado, ele fala muito sobre febre suína, gripe suína, e como que a gente pode olhar para esse setor de alimentos e bebidas do Brasil. Para quem se interessar, é só buscar por esse conteúdo também. Mas é bem complementar a tudo o que o Augusto acabou de dizer para vocês. Interessante essa pergunta aqui também, que é o setor educacional, ó. Tá vendo que eu tô trazendo umas perguntas bem diferentes, né? O pessoal tá interessado, tá participativo, querem saber de tudo. Augusto, como é que você olha para o setor educacional? E se você quiser falar um pouquinho de Cogna, que é a empresa mencionada nessa pergunta do Laerte.
Tá. Bom, educação é um setor que no Brasil é super importante, vai continuar crescendo. Acho que a população brasileira ela tem é pouco estudada, né? E no Brasil, e por causa disso, você tem um grande benefício por fazer uma educação de ensino superior. Tá? Então, pelo fato da média da população ter uma instrução mais baixa, os que conseguem ter instrução acabam tendo um benefício muito grande vis-à-vis o custo da instrução. Né? Onde em países onde isso é muito mais difundido, essa diferença é um pouco menor. Tá? Então, existe aí um incentivo muito grande para se continuar ingressando em faculdades e tendo um pouco mais de instrução. Acho que as faculdades, nos últimos anos, têm feito um trabalho muito grande de ter ensino à distância. Eu acho que isso continua. Um dos pontos que a gente tem, então, acho que é uma tendência que vai acelerar, assim como todas as outras tendências ligadas à digitalização. Uma das coisas que talvez iniba um pouco isso é o fato de assim depender um pouco de renda e emprego, né? Então, acho que um fator que a gente tem falado bastante é trazer a vida para o que ela era normalmente, mas depois, o ano que vem, a gente vai ver efetivamente o tamanho do buraco que a pandemia deixou em termos de renda e emprego, que são duas coisas que acabam impactando os serviços em geral também, né? E educação é um serviço. Tá? Então, acho que essas empresas estão sofrendo um pouco. Muitas empresas, acho que principalmente escolas, né? Eu tenho filhos e a gente viveu isso. Estavam algumas mais preparadas, outras menos preparadas para esse mundo digital, né? Então, muitas coisas sofreram, muitas empresas acabaram sofrendo bastante. Acho que o ano que vem isso volta, né? Você vai ter um ambiente muito mais favorável para todas, mas principalmente quando a gente fala em ensino superior, renda e emprego acabam sendo dois fatores importantes e são dois fatores que a gente vai entender como eles vão estar melhor no ano que vem. Uhum. É isso. E eu particularmente acho a educação online tão chato. Tão chato. É verdade, é verdade. E deve ser muito difícil para essas pessoas jovens se concentrarem numa idade de 16, 17 anos no computador. Desculpa, assim, você não presta atenção na aula. Você tá conversando com seus amigos. Na minha época era MSN, né? Hoje em dia é WhatsApp Web. Mas, enfim, eu acho muito complicado, assim. Eu tenho até uma preocupação do que vai ser essa educação daqui para frente. Fora que uma parcela muito grande do Brasil não tem acesso à internet, né? Então, se você tinha pelo menos uma educação ruim, mas uma educação que existia física, agora até você chegar nessas unidades onde o ensino já é precário e ainda precisa ser digitalizado, é uma grande preocupação, assim. Eu gosto de olhar para algumas empresas que se preocupam com isso também, que já tem um processo mais digitalizado na educação, né? Algumas mais que outras. Então, Sim. De novo, não estou dando uma recomendação aqui, mas eu me lembro de conhecer a estrutura da Ânima e eu fiquei muito impressionada com o quanto eles já se preocupavam com esse tipo de educação digitalizada, educação à distância, enfim. Mas como consumidora, eu sou a pior pessoa para isso. Porque eu zero acredito nesse modelo. Mas pode ser que para mim não funcione. Eu tentei fazer uma MBA à distância, Deus me livre. Fiquei 3 meses fazendo aula. Falei, desculpa, gente, não dá. Preciso de uma sala de aula. Eu quero tirar a dúvida. Não dá. Eu acho que funciona bem. Não. Acho que funciona bem para cursos, para cursos mais curtos, palestras. Acho que realmente fazer um ensino superior, 2, 3 anos só no digital, que não é o caso. Hoje em dia você tem um presencial, mas é muito maçante, né? Não, e eu tenho um monte de curso online também. Mas meus cursos são bem curtos, viu? Porque eu realmente acredito. Eu realmente gosto das coisas sucintas, práticas e bem direcionadas. Quem quiser conhecer depois os primeiros passos do investidor, é um curso de 1h30. 1h30. Para vocês aprenderem o básico sobre investimentos. Bem legal. Mas aproveitando, Augusto, para a gente chegar aqui no final e aproveitar os seus conhecimentos, pegando esse cenário de otimismo que o mercado está precificando com o surgimento da primeira vacina que realmente vai ter uma eficácia no mundo contra o coronavírus, vamos finalizar com essa pergunta do Danilo, que é: quais ações podem crescer neste final de ano? Aquela bola de cristal que todo mundo acha que é por favor. Nesses últimos 45 dias, né? O que vai acontecer? Olha, eu acho que de uma forma geral, o investimento em ações continua sendo um investimento interessante. Tá?
Então, o juros está baixo, mesmo que o juros nominal suba, né, como é a expectativa do mercado no ano que vem, ele vai subir muito provavelmente por inflação, né? E muitas empresas no Brasil elas têm essa indexação, né? Então elas estão protegidas contra esse processo. O mercado de ações brasileiro, não sei se é a palavra correta, mas é um mercado elitista, né? O que a gente tem de ações listadas são os grandes vencedores, né? Que já viveram um Brasil muito difícil. Vão continuar sendo, porque essa crise, na verdade, o que ela traz é concentração, né? Os pequenos empresários são os que mais estão sofrendo, independente do ramo, né? São os que mais estão sofrendo com a crise, porque são os que têm menos acesso a capital, provavelmente são os que eram menos digitalizados, os que não conseguiram, durante esse processo, acessar os clientes dele pela falta de digitalização. Então, acho que uma das consequências dessa pandemia vai ser uma concentração maior de negócios nas empresas que já estão listadas. Tá? Então, de uma forma geral, eu acho que a Bolsa como um todo, né, as ações que estão lá listadas, tendem a ganhar com isso, infelizmente, para o pequeno empresário. Mas eu acho que tem muitas empresas que ainda estão em queda no ano. Agora, até o final do ano é muito difícil de dizer, mas de uma forma geral, olhando os próximos 6 a 12 meses, como eu comentei, acho que se a normalização efetivamente acontecer, eu acho que esse processo que a gente chama no mercado de rotação, ou seja, a saída das empresas que mais se beneficiaram da crise para as empresas que mais sofreram na crise, ele deve continuar acontecendo, né? Então, que nem teve uma pergunta aí, os bancos vão continuar andando, as empresas de varejo físico vão continuar performando bem, né? Voltando um pouco da queda. Você tem os shopping centers, com a normalização, são empresas que acabaram sofrendo muito. Então, você tem uma série aí de setores que, com a normalização, devem ter um desempenho melhor. Tá? Então, mas ações em gerais, eu acho que tendem a ter ainda um cenário positivo. Dá para fazer ainda boas escolhas, né? E dá para investir através de fundos de investimentos, que é aquela pergunta da Lucélia. Vocês podem conhecer o trabalho da Neo Investimentos, conhecer os produtos que eles distribuem. Aqui em cima vai aparecer o perfil deles, ó. Assim que eu deixar desse jeito, assim que eu ativar os comentários para quem estiver assistindo, vai aparecer aqui agora qual que é o Instagram da Neo Investimentos para vocês conhecerem melhor o trabalho que eles desenvolvem e todos os produtos, porque tem muitas classes de ativos. Classe não é o jeito certo de falar, porque a classe é ações. Mas existem muitas estratégias diferentes de investimentos em ações através da Neo Investimentos para vocês conhecerem e, quem sabe, se identificar com alguma delas, né? Augusto, muito obrigada pela sua disponibilidade. Viu que foi bom? Viu que deu certo? Deu tudo certo, Eu que agradeço aí a presença de todo mundo. Sim, eu também. Eu agradeço a sua presença, a sua disponibilidade, a Clarissa por ter trazido você e também a todo mundo que acompanhou esse programa do começo até o final, que aprenderam sobre diversos setores diferentes, com duas opiniões diferentes, sobre quais vão ser os impactos positivos agora com a chegada dessa possível vacina que a gente vai receber aqui no Brasil, né? Obrigada, Augusto. Obrigada, Anel. Obrigada também a Fator. E até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.